A chuva caía impiedosa sobre as ruas estreitas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos bares e lojas ao longo da Avenida Paulista. Era uma noite de outono, daquelas em que o ar úmido se infiltrava nos ossos, e o vento frio carregava o cheiro de terra molhada, misturado ao aroma de comida de rua, pastéis fritos e café forte. Para Lívia, no entanto, o mundo lá fora era apenas um borrão distante. Ela estava encolhida no canto de um beco escuro, perto da estação Brigadeiro do metrô, os joelhos puxados contra o peito, tremendo não só pelo frio, mas pelo peso de uma humilhação que a consumia por dentro. Lívia tinha 24 anos, mas naquela noite se sentia como uma garota de 16 novamente, vulnerável e invisível. Seus cabelos castanhos, agora encharcados e grudados no rosto, emolduravam olhos castanhos inchados de tanto chorar. Ela era uma ômega na hierarquia rígida da comunidade que a criara, uma sociedade paralela, escondida nos subúrbios da metrópole, onde os alfas dominavam com punhos de ferro, e as ômegas eram relegadas a papéis subservientes, destinadas a servir, casar e silenciar. Não era magia ou lendas antigas, era uma tradição cultural enraizada em gerações de imigrantes que trouxeram consigo costumes patriarcais exacerbados, adaptados à vida urbana brasileira. Para os ômegas como ela, a rejeição era mais que um golpe no ego. Era uma sentença de ostracismo, de fome e solidão nas ruas impiedosas da cidade. Pela terceira vez, ela fora rejeitada. O primeiro fora no ano anterior, um alfa local de família abastada que a descartara por ser muito comum, sem o brilho exótico que ele buscava em uma parceira. O segundo, meses atrás, um homem mais velho que a via apenas como um troféu para ostentar em festas da elite paulistana. E agora o terceiro, Rafael, o alfa promissor de uma empresa de tecnologia no Morumbi, que a levara para jantar em um restaurante chique na Vila Madalena, só para rir dela, quando ela confessou seus sonhos de estudar design gráfico. Ômegas não sonham, Lívia. Elas obedecem, ele dissera, antes de chamá-la de perda de tempo e ir embora, deixando-a pagar a conta com as poucas economias que tinha. Agora, sozinha no beco, Lívia ouvia os passos apressados dos pedestres passando pela avenida, risadas abafadas de casais sob guarda-chuvas e o ronco distante dos ônibus. Seu estômago roncava, mas o orgulho, ou o que restava dele, a impedia de mendigar. Ela pensara em ligar para sua mãe, mas a mulher, uma ômega viúva que mal sobrevivia limpando casas em Pinheiros, já sofrera o suficiente com as decepções dela. Você precisa se encaixar, filha. Senão, o que será de nós? Ecoavam as palavras na mente de Lívia. De repente, um grupo de vozes masculinas cortou o ar. Eram alfas. Reconhecia pelo tom autoritário, pela risada estrondosa que ecoava como um aviso. Eles vinham do bar ali perto. O Lobo Solitário, um ponto de encontro da comunidade onde negócios sujos eram fechados entre copos de cachaça. Lívia se encolheu mais, rezando para não ser notada. Mas o destino, cruel como sempre, tinha outros planos. Ei, olha só o que temos aqui, disse um deles, a voz grossa e embriagada. Era Marcos, um alfa de meia-idade conhecido por suas brigas em botecos e por caçar ômegas perdidas como troféus de caça. Seus amigos riram, formando um semicírculo ao redor dela. Uma ômega molhada e sozinha. Perdeu o rumo, gata? Lívia ergueu o olhar, o coração disparado. Eram 4, todos altos e imponentes, com camisas sociais desabotoadas e olhos vidrados pelo álcool. Marcos se aproximou, estendendo a mão como se fosse ajudá-la, mas o gesto era predatório. Levanta daí. Vamos te levar para um lugar seco. Ou prefere ficar aqui para o próximo temporal? Ela sabia o que aquilo significava. Na comunidade, ômegas rejeitadas eram presas fáceis para alfas como eles. Abusos que ninguém investigava, pois era o jeito das coisas. Lívia se levantou devagar, as pernas trêmulas, procurando uma saída. O beco era um beco sem saída, e a avenida lotada demais para gritar sem ser ignorada. Por favor, mas eu só quero ir para casa, murmurou ela, a voz rouca de frio e medo. Marcos riu, agarrando seu braço com força. Casa?
Ômegas como você não têm casa depois de 3 rejeições. Você é livre agora. Pra gente. Os amigos aplaudiram e Lívia sentiu o pânico subir pela garganta. Ela se debateu, mas era fraca demais, exausta demais. Foi então que ouviu outro som, passos firmes ecoando como um trovão controlado. Uma figura emergiu das sombras da rua, alta e imponente, vestida em um terno impecável que contrastava com a chuva. Seus cabelos pretos estavam penteados para trás e seus olhos, de um verde penetrante, varriam a cena com uma frieza que congelava o ar. Era o Rei Alfa. Não um título de conto de fadas, mas o líder supremo da comunidade. Victor Almeida, o homem que controlava as finanças, as alianças e as leis não escritas de São Paulo. Aos 32 anos, ele era o alfa dos alfas, descendente de uma linhagem que misturava empresários brasileiros com tradições antigas de clãs. Victor não sorria. Ele comandava. E ali, naquela noite, ele estava de volta de uma reunião no centro, onde fechara um acordo milionário com investidores. "Soltem ela!" ordenou a voz baixa, mas inquestionável, como o rugido de um motor potente. Marcos hesitou, virando-se com um sorriso desafiador. "Com licença, Victor. Essa aqui é uma ômega solta. Encontramos primeiro." Victor não piscou. Seus seguranças, 2 homens discretos que o seguiam como sombras, deram um passo à frente, e isso bastou. Os agressores recuaram, murmurando desculpas, e sumiram na noite como ratos. Lívia ficou ali, ofegante, olhando para o homem que acabara de salvá-la. Victor a observou por um momento, como se a avaliasse. Não com desejo, mas com curiosidade calculada. "Você está bem?" perguntou ele, tirando o casaco e jogando-o sobre os ombros dela. O tecido era quente, cheirando a colônia cara e couro. Ela assentiu, mas as lágrimas voltaram. "Obrigada. Eu fui rejeitada pela 3ª vez. Eles me acham inútil." Victor ergueu uma sobrancelha, mas não riu. Em vez disso, ele a guiou para fora do beco, para a calçada iluminada. "Rejeições não definem uma ômega, mas na nossa comunidade elas podem te matar. Venha, vou te levar para um lugar seguro." Lívia hesitou, mas o que mais poderia fazer? Ela o seguiu até o carro, um SUV preto reluzente estacionado ali perto. Dentro, o aquecedor ligou, e o mundo lá fora pareceu menos hostil. Enquanto Victor dirigia em silêncio pelas ruas molhadas, passando pelo Parque Ibirapuera escuro e pelas luzes dos jardins, Lívia sentiu algo se mexer dentro dela. Gratidão, talvez. Ou o início de uma ousadia que ela nem sabia que possuía. Eles pararam em uma mansão discreta nos altos de Moema, um refúgio que Victor usava para reuniões privadas. Ele a levou para dentro, onde o ar era quente e seco, e serviu uma xícara de chá quente na sala de estar ampla, decorada com obras de arte modernas e vistas para a cidade cintilante. "Por que me ajudou?" perguntou ela finalmente, as mãos tremendo ao redor da xícara. Victor se sentou à frente dela, os olhos fixos nos dela. "Porque eu vejo potencial onde outros veem fraqueza. Mas cuidado, Lívia. Salvar sua vida uma vez não é um passe livre." Ela engoliu em seco, o coração acelerado. Naquele momento, impulsionada pelo desespero e pela adrenalina, Lívia fez algo impensável. Ela se inclinou para a frente e beijou Victor. Um beijo rápido, desesperado, nos lábios dele. Não era romance, era sobrevivência. Um ato de desafio contra o destino que a esmagava. Ele congelou, surpreso, mas não a afastou. Quando ela se recuou, corada e arrependida, Victor tocou os lábios, um sorriso sutil curvando sua boca pela primeira vez. "Isso muda tudo", murmurou ele. E de fato, mudava. Naquela noite chuvosa de São Paulo, o beijo de uma ômega rejeitada acabara de acender uma faísca que poderia incendiar o mundo deles. A manhã seguinte, amanheceu cinzenta em Moema, com o sol lutando para romper as nuvens densas que pairavam sobre São Paulo. A mansão de Victor era um oásis de luxo em meio ao caos urbano. Paredes de vidro que emolduravam a vista da cidade acordando, com o trânsito da Marginal Pinheiros já zumbindo ao longe como um enxame irritado.
Lívia acordou no quarto de hóspedes, os lençóis macios contrastando com a aspereza da noite anterior. Seu corpo doía, não só pelos hematomas no braço onde Marcos a agarrara, mas pela exaustão emocional que a deixava pesada como chumbo. Ela se sentou na cama, o beijo ainda queimando em sua memória, um erro impulsivo que poderia custar caro. O cheiro de café fresco subia pelas escadas, misturado ao aroma de pão torrado e frutas tropicais. Lívia vestiu o hobby que encontrara no armário, seda fina, provavelmente de alguma estilista de Milão, que Victor colecionava como troféus. Desceu devagar, os pés descalços sentindo o piso aquecido de mármore. Na cozinha ampla, com bancadas de granito preto e eletrodomésticos reluzentes, Victor estava de pé, folheando um tablet enquanto uma assistente discreta preparava o café da manhã. Ele usava uma camisa social cinza, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes marcados por veias proeminentes. Seus olhos verdes a encontraram imediatamente, e por um segundo o ar pareceu carregado, como antes de uma tempestade. "Bom dia", disse ele, a voz calma, sem traço de raiva ou constrangimento. Colocou o tablet de lado e gesticulou para a mesa. "Sente-se, você precisa comer." Lívia hesitou na porta, o estômago revirando. Eu não sei se devo ficar aqui. O que eu fiz ontem foi loucura. Desculpe." Victor ergueu a mão, silenciando-a com um gesto sutil. A assistente saiu da cozinha sem uma palavra, deixando-os sozinhos. Ele se aproximou, parando a uma distância respeitosa, mas o suficiente para que ela sentisse o calor de sua presença. Não foi loucura, foi coragem. Na nossa comunidade, um beijo como esse não é só um gesto, é uma declaração. Você me desafiou, Lívia, e eu não sou homem de ignorar desafios. Ela corou, baixando os olhos para as mãos trêmulas. Eu só queria sobreviver. 3 rejeições me deixaram sem nada. Minha família mal pode me sustentar e as ruas. Você viu o que acontece. Eu pensei que se eu mostrasse que não sou fraca, talvez eu te protegesse, completou ele com um tom que misturava diversão e seriedade. Sentou-se à mesa, convidando-a com um aceno. Sim, eu vi. E não foi a primeira vez que intervim em algo assim. Mas você é diferente. Não choramingou nem implorou. Beijou o rei Alfa como se fosse sua última cartada. Isso me intrigou. Lívia se sentou, aceitando a xícara de café que ele empurrou para ela. O líquido quente desceu pela garganta, aquecendo o frio que ainda persistia em seus ossos. Pela primeira vez em meses, ela comeu sem pressa. Ovos mexidos com ervas frescas, fatias de mamão e uma torrada crocante. Enquanto mastigava, observava Victor. O jeito como ele analisava cada mordida dela, como se estivesse avaliando uma negociação bilionária. Aos 32 anos, ele era o epítome do sucesso na comunidade. Dono de uma rede de empresas de logística que conectava portos de Santos a centros de distribuição no interior de São Paulo, mas também o guardião das tradições Alfa, mediando disputas em reuniões secretas nos porões de clubes no Itaim Bibi. "O que acontece agora?" perguntou ela finalmente, limpando a boca com o guardanapo de linho. "Você me salvou, mas eu não sou ninguém. Uma ômega rejeitada 3 vezes. As pessoas vão falar. Minha mãe vai surtar se souber que eu beijei você." Victor recostou-se na cadeira, cruzando os braços. "Elas vão falar sim. Mas eu controlo as narrativas aqui. Você fica comigo por enquanto, na mansão segura. Vou te dar um emprego. Assistente administrativa, algo simples para começar. Nada de favores. Você trabalha pelo que ganha. E quanto à sua mãe? Eu cuido disso. Mando alguém levá-la para cá se quiser. Ela não precisa mais limpar casas." Lívia piscou surpresa. "Emprego? Por quê? Eu nem terminei o ensino médio direito com as rejeições e tudo. Porque eu vejo potencial, como eu disse." Ele se levantou caminhando até a janela que dava para o jardim interno, onde palmeiras balançavam levemente com a brisa matinal. Nossa comunidade é rígida, mas não imutável. Alfas como Rafael e Marcos prosperam porque ninguém os desafia. Você desafiou. E isso pode mudar as coisas para outras ômegas como você. O coração dela acelerou.
Era tentador. Segurança, um propósito. Mas o medo de ser apenas mais uma conquista o rondava. E o beijo? Isso não complica tudo. Victor virou-se. Um sorriso raro suavizando suas feições duras. Complica? Melhora. Mas vamos devagar. Nada de impulsos hoje. O dia passou em um turbilhão controlado. Victor a levou para um tour pela mansão. A biblioteca com livros de economia e história brasileira, a academia privativa onde ele treinava de madrugada e o escritório com vistas para o skyline de São Paulo, onde pilhas de contratos esperavam sua assinatura. Ele explicou o básico do trabalho, organizar agendas, lidar com e-mails de fornecedores, e Lívia absorveu tudo, os dedos voando no teclado de um laptop novo que ele lhe entregou. Pela primeira vez, sentia-se útil, não descartável. Mas o idílio foi interrompido à tarde, quando o telefone de Victor tocou. Era uma chamada de um alfa rival, Eduardo, líder de uma facção no Brooklyn que controlava o comércio ilegal de peças automotivas. Ouvi boatos sobre uma ômega nova na sua órbita, Victor. Cuidado, ou eu reclamo o que é meu por direito, disse a voz rouca do outro lado. Victor desligou sem promessas, mas seus punhos se cerraram. Problemas? Perguntou Lívia, notando a tensão em seus ombros. Sempre há. Eduardo é um lobo faminto. Ele ouviu sobre você antes do tempo. Victor se aproximou, tocando levemente o ombro dela, um gesto que enviou um arrepio pela espinha. Fique perto de mim hoje. Não saia sozinha. Ela assentiu, mas por dentro, o pânico borbulhava. O beijo salvara sua vida, mas agora atraía sombras maiores. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja sobre os prédios altos, Lívia se perguntou se havia trocado uma prisão por outra. Victor, percebendo sua inquietação, a levou para o terraço. O ar fresco carregava o cheiro de poluição misturado a jasmins do jardim. Eu não sou seu salvador, Lívia, disse ele, encostando-se na grade. Mas posso ser seu aliado. Me diga, o que você quer de verdade? Além de sobreviver. Ela olhou para a cidade lá embaixo, as luzes começando a piscar como estrelas artificiais. Quero estudar, design gráfico, criar algo meu, não só servir. Victor assentiu devagar. Então vamos começar por aí. Amanhã eu arranjo um curso noturno na FAAP, mas em troca, você me ajuda a navegar essa bagunça da comunidade. Seja meus olhos onde eu não posso ver. Era um pacto, não de amor, mas de parceria. Lívia estendeu a mão, e ele a apertou firme e quente. Naquele momento, sob o céu crepuscular de São Paulo, ela sentiu o primeiro vislumbre de crescimento. Não mais vítima, mas jogadora no tabuleiro. Mas enquanto desciam para o jantar, uma refeição simples de feijoada light preparada pelo chefe particular, um carro preto parou na rua abaixo. Olhos observavam da escuridão, e Lívia soube que as mudanças vinham com preço alto. A noite caiu, e com ela as primeiras rachaduras no frágil equilíbrio que haviam construído. A noite em Moema se estendia como uma cortina pesada, o ar úmido da cidade infiltrando-se pelas janelas entreabertas da mansão. As luzes da Marginal Pinheiros piscavam ao longe. Um fluxo incessante de faróis que lembrava a Lívia o quanto São Paulo nunca dormia, nem mesmo quando o cansaço a consumia. Ela e Victor estavam na sala de jantar, a mesa de madeira nobre iluminada por um lustre moderno que lançava sombras suaves sobre os pratos de feijoada, agora frios e intocados. O chefe havia se retirado, deixando um silêncio que ecoava como um aviso. Lívia cutucava a comida com o garfo, o estômago embrulhado pela conversa inacabada no terraço. Aqueles olhos no carro eram de Eduardo? Perguntou ela finalmente, a voz baixa para não quebrar a frágil calmaria. Seus olhos castanhos encontraram os dele, buscando respostas em meio ao verde penetrante que parecia ler cada dúvida não dita. Victor recostou-se na cadeira, o copo de água com limão na mão, girando-o devagar. Ele não era de evasivas. Sua vida como líder da comunidade o treinara para confrontar verdades cruas. Provavelmente, Eduardo controla o Brooklyn e partes da Vila Olímpia. Ele tem informantes em todos os cantos, motoristas de app, garçons de bares, até entregadores de iFood que ouvem mais do que deviam.
O beijo que você me deu espalhou como fogo em palha seca. Na nossa rede de WhatsApp interna, já deve estar rolando. A ômega rejeitada conquistou o rei. Lívia sentiu um rubor subir pelo pescoço, misturado a uma pontada de raiva. Conquistou? Eu só. Reagi. Não pedi por isso. E agora o quê? Ele vai me caçar como aqueles idiotas no beco? Victor se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim. A brisa noturna agitava as folhas das jabuticabeiras, carregando o cheiro distante de asfalto molhado de uma garoa que começava a cair. Ele observou a rua abaixo, onde o carro preto havia sumido, mas a sensação de vigilância persistia. Eduardo não caça por esporte. Ele caça por poder. Se eu te protejo abertamente, ele vê como fraqueza minha. Pode tentar me desafiar em uma reunião do conselho, ou pior, armar algo nas sombras. Mas você não é mais sozinha nisso. Amanhã eu reforço a segurança. 2 caras a mais na casa, e você não sai sem mim. Ela se ergueu também, aproximando-se dele com passos hesitantes. O hobby de seda roçava sua pele, um lembrete luxuoso de quão distante estava de sua vida anterior, nos subúrbios apertados de Santo Amaro. E se eu for embora? Volto para minha mãe. Finjo que nada aconteceu. Pelo menos não arrasto você para isso. Ele virou-se rápido, o rosto endurecido pela seriedade. Ir embora? E para onde, Lívia? De volta para as ruas, para os alfas como Marcos que te veem como presa fácil? Não. Você fica. E me ajuda a virar o jogo. Conte-me sobre Rafael. Ele e Eduardo se falam? Lívia piscou, surpresa com a pergunta. Rafael, o alfa da tecnologia que a rejeitara no jantar da Vila Madalena, com seu riso cruel e promessas vazias. Eles? Não sei direito. Rafael frequenta festas no Itaim, e Eduardo tem contatos lá. Uma vez, ouvi ele se gabando de um app que rastreia ômegas disponíveis. Nojento, por quê? Vitor assentiu, processando. Porque Rafael é o elo fraco. Se ele espalhou o boato do beijo, Eduardo usa isso para me pressionar. Amanhã você liga para ele. Finja interesse em se reconciliar, marque um café. Eu cuido do resto. O coração dela disparou, um misto de medo e empolgação. Eu? Fingir. Victor, eu mal sei mentir. E se ele perceber? Ele se aproximou, tocando seu braço com gentileza inesperada, um gesto que a fez prender a respiração. Você beijou o rei Alfa na cara dura. Isso é mais que mentira. É ousadia. Confie em mim, e eu confio em você. A conversa foi interrompida por uma batida na porta da frente. Victor franziu a testa, gesticulando para que ela se sentasse. Seus seguranças entraram na sala minutos depois, um deles com um envelope pardo nas mãos. Senhor, chegou isso no portão, sem remetente, parece. Uma mensagem. Victor abriu o envelope com um canivete do bolso, extraindo uma foto impressa. Lívia no beco, encolhida, com os agressores ao redor. No verso, rabiscado em caneta preta. Ômegas rejeitadas pertencem aos lobos famintos. Deixe-a ir, ou perca mais que uma foto. Lívia sentiu o sangue gelar. É de Eduardo. Ele sabe tudo. Victor amassou o papel, os nós dos dedos brancos. Ele quer me provocar. Mas isso só prova que estamos no caminho certo. Vão para casa, reforcem as patrulhas. Ninguém entra sem revista. Quando os homens saíram, o silêncio voltou, mais opressivo. Lívia se abraçou, as lágrimas ameaçando cair. Eu trouxe isso para você. Minha culpa. Ele se ajoelhou ao lado dela, erguendo seu queixo com o dedo. Não. Culpa é de um sistema que esmaga quem não se encaixa. Mas juntos, a gente quebra ele. Durma agora. Amanhã começa o contra-ataque. Ela subiu as escadas devagar, o corpo pesado, mas a mente fervilhando. No quarto, deitada na cama king size, ouviu o som da chuva fina batendo no telhado, misturado ao zumbido distante do trânsito. Pela primeira vez, não era só sobrevivência, era estratégia. Victor a via como igual, não como ômega subserviente. Isso a fortalecia, mas também aterrorizava. E se falhasse? Na manhã seguinte, o sol irrompeu tímido entre as nuvens, iluminando a cozinha onde Victor já tomava café.
Lívia desceu vestida com roupas simples que ele mandara comprar. Jeans e blusa branca, nada chamativo. A assistente preparava tapioca com queijo coalho, o cheiro reconfortante preenchendo o ar. Pronta? Perguntou ele, entregando o celular com o número de Rafael salvo. Ela discou com as mãos trêmulas, o toque ecoando como um alarme. Rafael atendeu no terceiro sinal, a voz arrogante como sempre. Lívia, que surpresa! Depois de ontem pensei que você sumisse. Rafael, Errei. Sobre o jantar. Quero te ver. Café no Starbucks da Faria Lima. Hoje à tarde, ele riu, um som que a fez cerrar os dentes. Voltou rastejando? Tá bom, gata, às 3. Mas não me faça perder tempo de novo. Desligou, e Lívia exalou aliviada. Victor sorriu de canto de boca. Perfeito. Eu estarei perto, invisível. Isso é o começo da sua força, Lívia. O dia correu em preparativos discretos. Victor a treinou em frases neutras, explicou os pontos fracos de Rafael, sua vaidade, seu medo de perder status. À tarde, no Starbucks lotado da Faria Lima, com o burburinho de executivos e o aroma de café torrado, Lívia sentou-se à mesa com Rafael. Ele chegou atrasado, terno caro e relógio reluzente, os olhos avaliando-a como mercadoria. Então, o que mudou? Perguntou ele, pedindo um latte sem olhá-la direito. Eu mudei, disse ela, forçando um sorriso. Percebi que errei em sonhar alto, mas ouvi que você está crescendo na empresa. Parabéns. Ele se animou tagarelando sobre promoções e contatos. Lívia gravava mentalmente, mencionando casualmente Eduardo. Ele me procurou uma vez. Disse que alfas como você precisam de parceiras leais. Rafael empalideceu levemente. Eduardo, fique longe dele. Ele é problema. Mas e você? Ainda rejeitada. Antes que respondesse, Victor surgiu do nada, como uma sombra materializada, sentando-se à mesa com um aceno frio. Rafael, conversa boa? O alfa engasgou no café, o rosto corando. Victor, o quê? Eu ouvi o suficiente, disse Victor, a voz baixa e letal. Sobre seus papos com Eduardo. Cuidado com as alianças que faz. Lívia é minha agora, toque nela e você perde mais que uma ômega. Rafael murmurou desculpas e fugiu, deixando a xícara pela metade. Lívia tremia, mas Victor a elogiou no carro de volta. Você foi brilhante. Ele vai recuar e Eduardo pensará 2 vezes. Pela primeira vez ela riu, um som genuíno, liberador. Mas ao chegarem em Moema, um SMS piscou no telefone de Victor. Jogo aceito, vejo você no conselho amanhã. E a tensão voltava, mas Lívia sentia o crescimento, de vítima a aliada, pronta para o que viesse. A chuva fina caía novamente, lavando as ruas, mas não as sombras que se aproximavam. A reunião do conselho acontecia em um clube privativo no coração do Itaim Bibi, um daqueles edifícios antigos reformados que misturavam o charme art déco com a opulência moderna de São Paulo. O ar lá dentro era denso, carregado de fumaça de charutos cubanos e o perfume amadeirado de uísques envelhecidos, enquanto o tráfego da Avenida Brigadeiro Faria Lima rugia abafado do lado de fora. Era uma tarde abafada de primavera, com o sol filtrando pelas janelas altas e embaçadas, projetando faixas de luz dourada sobre a mesa de mogno, onde os alfas se reuniam. Victor chegara cedo, como sempre, com Lívia ao seu lado, não como acessório, mas como presença estratégica vestida em um tailleur simples de alfaiataria que ele mandara ajustar para ela na véspera. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo e os olhos maquiados com discrição escondiam o nervosismo que lhe revirava o estômago. Fique calma, murmurou Victor, enquanto se sentavam à cabeceira da mesa longa, flanqueados por 2 de seus assessores leais, homens de meia-idade com terno cinza e expressões impassíveis. Eduardo vai tentar me encurralar, mas ele blefa. Você só observa, a menos que eu peça. Lívia assentiu, as mãos suadas sob a mesa. Na noite anterior mal dormira, revivendo o encontro com Rafael e o SMS ameaçador de Eduardo. A garoa fina que caíra durante a madrugada deixara as ruas escorregadias, e agora o calor úmido colava sua blusa nas costas.
Ela se sentia exposta ali, entre aqueles alfas poderosos, donos de construtoras no Brooklyn, importadores no Porto de Santos, executivos que ditavam as regras não só da comunidade, mas de pedaços inteiros da economia paulistana. Ser uma ômega na sala era inédito. Tradicionalmente, elas esperavam do lado de fora, servindo drinks ou silenciando opiniões. Mas Victor a trouxera como símbolo de mudança, e isso já gerava murmúrios. Os outros membros foram chegando, 10 ao todo, com rostos familiares da elite da comunidade. Eduardo foi o último, entrando com um séquito de 3, seu corpo atarracado, preenchendo o terno escuro como uma ameaça encarnada. Aos 45 anos, ele era o oposto de Victor. Barba por fazer, olhos castanhos estreitos e um sorriso que mais parecia um rosnado. Sentou-se do outro lado da mesa, diretamente em frente, e seu olhar fixou-se em Lívia por um segundo a mais do que o necessário. Victor, que surpresa agradável, disse Eduardo, acendendo um charuto e soprando a fumaça para o teto alto. A voz dele era rouca, marcada por anos de noites em bares do Brooklyn. Trouxe companhia? Uma ômega rejeitada na mesa do conselho? Isso é progressista ou só provocação? Os outros riram baixinho, um coro de tensão disfarçada. Victor não se mexeu, batendo os dedos na mesa com ritmo deliberado. Progressista, Eduardo. Lívia é minha assistente agora, contribui para as decisões. E você? Veio reclamar de fotos antigas ou tem algo substancial? Eduardo inclinou-se para a frente, o charuto entre os dentes. O ar pareceu ficar mais pesado, e Lívia sentiu o pulso acelerado, como se o clube inteiro pulsasse com a rivalidade deles. Substancial? Vamos falar de alianças quebradas. Ouvi que você interferiu no meu território. Rafael me contou tudo. A ômega aqui fingindo interesse para te proteger. Isso cheira a manipulação, Victor. Na comunidade, alfas não roubam presas uns dos outros. 3 rejeições a tornam livre para quem encontrar primeiro. E eu encontrei antes. Lívia engoliu em seco, o rosto queimando. Presas? Ainda haviam assim como um objeto em leilão. Victor ergueu a mão, silenciando os murmúrios que se erguiam. Livre. Essa é a porcaria que estamos mudando. Lívia não é propriedade. Ela foi atacada nas ruas. Ruas que você deixa infestadas de alfas como Marcos, que caçam por diversão. Se quer falar de territórios, cuide do seu. Seus negócios no Brooklyn estão sangrando. Ouvi de fornecedores que você atrasa pagamentos. Força parcerias ruins. Foque nisso antes de vir me desafiar por uma mulher que escolheu ficar comigo. A sala explodiu em sussurros. Eduardo batia o charuto na mesa, cinzas caindo como neve suja. Escolheu? Uma ômega rejeitada não escolhe nada. Ela beijou você para sobreviver, e agora você a usa como escudo. Eu exijo que ela seja liberada. Ou chamamos uma votação. O conselho decide se você viola as tradições. O coração de Lívia martelava. Era agora ou nunca. Ela se lembrou das palavras de Victor no carro a caminho. Se ele atacar, contra-ataque com verdade. Você não é mais fraca. Respirando fundo, ela se inclinou para a frente, a voz firme apesar do tremor interno. Eduardo, você fala de tradições como se elas te protegessem, mas eu sei dos seus negócios. Rafael me contou sobre o app que você financia, rastreando ômegas como eu, vendendo dados para alfas solitários. Isso não é tradição, é crime. E se o conselho souber que você usa entregadores para espionar, como fez comigo no beco, sua votação vira fumaça. Silêncio. Os olhos de todos se voltaram para ela surpresos. Eduardo piscou, o rosto avermelhando. Mentiras. Essa vadia. Victor se ergueu devagar, a presença dele dominando a sala como uma sombra alongada. Cuidado com as palavras, Eduardo. Lívia trabalha para mim. Ela ouve o que eu ouço. E eu tenho gravações, do seu próprio app, vazadas por um programador descontente. Quer ver? Ou prefere recuar antes que isso chegue à polícia de verdade, não só ao nosso conselho? Eduardo hesitou, o charuto tremendo em sua mão. Os outros membros trocaram olhares, o equilíbrio de poder inclinando-se visivelmente. Um alfa mais velho, de barba grisalha e sotaque nordestino carregado, pigarreou. Basta. Eduardo, suas acusações não colam. Victor, proteja sua...
Assistente. Mas nada de guerras internas. Próximo item. Os contratos de Santos. A reunião prosseguiu, mas a tensão pairava como a umidade do ar paulistano. Quando acabou horas depois com decisões sobre logística e alianças comerciais, Eduardo saiu bufando, seu séquito atrás. Victor e Lívia caminharam para o SUV no estacionamento subterrâneo, o eco dos saltos dela no concreto frio misturando-se ao ronco distante do metrô. No carro, Victor ligou o motor, mas não dirigiu imediatamente. Virou-se para ela, os olhos verdes suavizando pela primeira vez naquele dia. Você foi incrível. Arriscou tudo ali. Por quê? Lívia encostou a cabeça no encosto, exausta, mas eufórica, o corpo ainda vibrando com a adrenalina. Lá fora, o sol poente tingia os arranha-céus de laranja, e o cheiro de poluição entrava pela janela entreaberta. Porque você me deu uma chance, e eu não queria mais ser a vítima que eles descrevem. Mas e agora? Ele não vai parar. Victor tocou sua mão brevemente, um gesto de apoio que a aqueceu mais que o ar-condicionado. Não vai, mas você o enfraqueceu. Amanhã eu libero os áudios anonimamente para os membros-chave. Ele perde aliados. E você? Estudei seu progresso. Matriculei você na FAAP para o curso de design. Começa na semana que vem. Isso é seu, Lívia. Ganho com suor. Ela sorriu, lágrimas de alívio pinicando os olhos. Pela primeira vez, via um futuro além da sobrevivência. Um onde ela criava, não só servia. Mas enquanto dirigiam de volta a Moema, passando pelo caos do rush hour na Ayrton Senna, um carro prata o seguiu por 2 quadras. Eduardo não recuara totalmente. As sombras se alongavam, e Lívia soube que o verdadeiro teste ainda viria, testando não só Victor, mas a força que ela descobrira dentro de si. A cidade pulsava ao redor, indiferente, mas para ela, cada luz neon era um lembrete. A mudança exigia coragem, e ela estava pronta para lutar. A noite caía sobre São Paulo como um manto sufocante, o céu carregado de nuvens escuras que prometiam mais chuva, transformando as luzes dos arranha-céus em borrões neon refletidos nas poças da Marginal Pinheiros. O SUV de Victor cortava o trânsito denso do rush hour, o motor ronronando baixo enquanto ele manobrava entre os carros apinhados, buzinadas ecoando como um coro irritado ao fundo. Lívia apertava o cinto de segurança, o coração ainda acelerado pela reunião no Itaim Bibi, mas agora um novo medo se instalava. O carro prata que o seguia, mantendo distância calculada como um predador à espreita. Ela o vira no retrovisor, 2 quadras atrás, desviando de táxis e motos com precisão demais para ser coincidência. É ele, murmurou ela, a voz rouca de tensão, os dedos cravados no estofamento de couro. O ar-condicionado soprava frio, mas sua pele formigava de suor, o cheiro de perfume caro de Victor, misturando-se ao odor metálico da cidade úmida. Eduardo não perdeu tempo. Victor apertou o volante, os nós dos dedos brancos contra o couro preto, mas sua expressão permanecia estoica, como se estivesse negociando um contrato, em vez de fugir de uma ameaça. Ele acelerou levemente, mudando de faixa sem sinalizar, forçando o carro atrás a fazer o mesmo. Fique quieta, vamos testar. Se for dele, ele vai insistir. Eles saíram da Marginal virando para a Ave República do Líbano, onde o tráfego aliviava um pouco, mas as árvores altas do Parque Ibirapuera lançavam sombras longas que engoliam a rua. O carro prata persistiu, agora mais próximo, faróis cortando a penumbra crescente. Lívia sentiu o pânico subir pela garganta, memórias do beco voltando como flashes. O aperto no braço, as risadas cruéis. Mas dessa vez não estava sozinha. Victor pegou o celular no console, discando para um de seus seguranças sem tirar os olhos da estrada. Ramon, tem um prata nos seguindo. Placa XYZ 45667. Envie 2 carros para interceptar na saída de Moema. Discretos, nada de alarde. Desligou e olhou para ela de relance, os olhos verdes firmes. Vamos perdê-lo. Você foi corajosa hoje. Não deixa isso te abalar. Ela assentiu, mas o tremor em suas mãos traía o medo. Corajosa. Na reunião, as palavras haviam saído como um rio represado, impulsionadas pela raiva acumulada de anos de rejeições.
Mas agora, na vulnerabilidade do carro, ela se sentia exposta novamente. Uma ômega em um mundo de alfas vorazes. E se ele não parar, Eduardo? Ele me vê como um troféu para te atingir. Minha mãe ligou mais cedo, preocupada. Ela ouviu os boatos na vizinhança de Santo Amaro. Diz que estou arriscando tudo por um sonho bobo. Victor reduziu a velocidade ao entrar em uma rua lateral de Moema. As casas modernas com jardins impecáveis, contrastando com o caos da avenida. O carro prata hesitou, mas continuou. Seu sonho não é bobo. É o que te diferencia. E sua mãe? Eu mandei dinheiro para ela hoje e um carro para buscá-la amanhã. Ela vem para cá, segura. Nada de limpezas exaustivas em Pinheiros. Lívia piscou, surpresa com a gentileza prática dele, tão diferente do rei Alfa que comandava as salas de conselho. 2 SUVs pretos surgiram de uma rua transversal, posicionando-se atrás do perseguidor, forçando-o a desviar para uma saída errada. O prata desapareceu no tráfego e Victor exalou devagar, relaxando os ombros. Pronto. Mas isso foi só um aviso. Eduardo vai escalar. Eles chegaram à mansão minutos depois, o portão automático abrindo com um zumbido suave. Dentro, o ar era acolhedor, o aroma de ervas frescas subindo da cozinha, onde a assistente preparava um jantar leve. Salada de rúcula com filé mignon grelhado, algo que acalmava o estômago sem pesar. Lívia desabou no sofá da sala de estar, as pernas fraquejando, enquanto Victor servia 2 taças de vinho tinto de uma adega embutida. Ele se sentou ao lado dela, não perto demais, respeitando o espaço que ela ainda precisava. Obrigada, disse ela, aceitando a taça, o líquido rubi refletindo as luzes baixas do abajur. Por tudo. Hoje, na reunião. Eu nunca pensei que falaria assim, mas ver você me defender, me dar voz, me fez sentir que eu importo. Ele tomou um gole, os olhos fixos no jardim lá fora, onde a garoa começava a cair, pingos finos batendo nas folhas das palmeiras. Você sempre importou, Lívia. Só não te deixavam ver. Eduardo é um resquício do velho sistema. Alfas que se acham donos de tudo porque nasceram com privilégios. Mas ele tá fraco. Os áudios que vazamos anonimamente já circulam. 2 membros do conselho me ligaram hoje, dizendo que vão se afastar dele. Você plantou a semente da dúvida. Ela sorriu fracamente, mas o cansaço emocional a atingiu como uma onda. E eu? Meu curso na FAP começa na semana que vem. Design gráfico. Parece um sonho distante com isso tudo acontecendo. E se ele me atacar diretamente? Não quero te arrastar para o fundo. Victor se virou para ela, tocando levemente seu joelho, um gesto de apoio que enviou um calor sutil pelo corpo dela. Você não me arrasta, a gente anda junto. Amanhã eu te levo para uma aula preparatória. E quanto a Eduardo, eu tenho um plano. Uma reunião privada com ele, no meu território. Você fica aqui, segura. Mas me diz, o que Rafael te contou demais? Qualquer detalhe sobre os negócios sujos pode ser a chave. Lívia pensou, revivendo o café no Starbucks, o cheiro de lattes e a arrogância dele. Ele mencionou um armazém no Brooklyn, onde guardam peças especiais, não só autos, mas coisas que vêm de fora, sem nota fiscal. Eduardo usa para lavar dinheiro de festas ilegais. Rafael riu, disse que participa para manter as aparências. Victor assentiu, anotando mentalmente. Bom, isso eu uso amanhã. Durma agora. Você precisa de descanso. Ela subiu para o quarto, o corpo exausto, mas a mente alerta. Deitada na cama, ouviu a chuva intensificar, tamborilando no telhado como um aviso insistente. Pela primeira vez, sentia-se parte de algo maior, não só sobrevivendo, mas moldando seu destino. Victor a via como parceira, e isso a fortalecia, curando as feridas das rejeições passadas. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens, iluminando Moema com uma luz dourada que secava as ruas. Victor saiu cedo para a reunião, beijando sua testa em despedida. Um gesto platônico, mas carregado de promessa. Lívia passou o dia organizando papéis no escritório, o laptop novo piscando com e-mails de fornecedores. À tarde, dirigiu-se à FAP sozinha, com um segurança discreto no carro atrás. A aula preparatória
Era em uma sala ampla no campus da Rua Ceará, cheiro de tinta e papel preenchendo o ar. O professor, um homem de meia-idade com óculos tortos, explicou os softwares de design. E Lívia absorveu tudo, os dedos voando no mouse como se estivesse renascendo. Mas o telefone tocou no intervalo. Era Victor. Eduardo aceitou a reunião. No armazém dele, neutro. Mas algo cheira errado. Meus contatos dizem que ele reuniu capangas. Fique na FAAP até eu ligar de novo. O pavor a invadiu, mas ela se controlou. Cuidado. Use o que eu te contei. Horas depois, Victor retornou, o rosto marcado por uma rixa fresca no queixo, o terno rasgado no ombro. Ele tentou me emboscar. 4 caras no armazém, achando que me pegariam desprevenido, mas eu gravei tudo, eles admitindo o esquema de lavagem. Agora é oficial. Vou ao conselho com provas irrefutáveis. Eduardo cai amanhã. Lívia correu para abraçá-lo, o cheiro de suor e adrenalina dele misturando-se ao dela. Você tá bem? Meu Deus! Ele assegurou o abraço firme. Graças a você. Sua coragem me deu a vantagem, mas enquanto comemoravam com um jantar simples na varanda, arroz com pequi e linguiça, aromas do cerrado evocando raízes brasileiras, o telefone de Victor vibrou. Uma mensagem de um informante. Eduardo fugindo para o interior, mas deixou um presente. Sua mãe foi levada de Santo Amaro. Diga onde encontrá-la ou ela paga. O mundo de Lívia desabou. A chuva voltava, forte agora, e o preço da mudança se revelava cruel. Ela olhou para Victor, os olhos cheios de determinação misturada a terror. Vamos atrás dela. Agora. A noite se fechava, e a verdadeira batalha começava. A chuva torrencial castigava São Paulo como um castigo divino, transformando as avenidas em rios caudalosos que engoliam calçadas e postes de luz. O SUV de Victor rasgava a marginal do Tietê, os limpadores de para-brisa trabalhando furiosamente contra o dilúvio, enquanto faróis cortavam a escuridão como lâminas incertas. Lívia estava no banco do passageiro, o corpo rígido de tensão, os olhos fixos no celular que vibrava com mensagens do informante. Coordenadas vagas de um galpão abandonado na Zona Leste, perto de Itaquera, onde Eduardo supostamente se escondia com sua mãe. O ar dentro do carro era carregado de umidade e medo, misturado ao cheiro de couro molhado e adrenalina. Fique calma, disse Victor, a voz firme como o volante que ele apertava, desviando de um caminhão que patinava na pista. Seus olhos verdes reluziam no painel iluminado, mas uma rixa fresca no queixo ainda sangrava levemente, um lembrete da emboscada no armazém. Meus homens já estão a caminho. 2 SUVs atrás de nós e a polícia anônima no loop. Eduardo é um covarde. Ele usa reféns para ganhar tempo, mas não tem para onde fugir. Lívia engoliu em seco, o coração martelando como o trovão que ecoava ao longe. Sua mãe, Maria, uma mulher de 50 anos com mãos calejadas de anos limpando casas alheias, não merecia isso. Eu te avisei, filha. Fique no seu lugar. Ecoavam as palavras dela em uma ligação recente, cheias de preocupação e resignação. Agora sequestrada de Santo Amaro por capangas de Eduardo, ela era o preço da ousadia de Lívia. E se chegarmos tarde? Ela é frágil, Victor. Não aguenta isso, tudo por minha causa. O beijo, a reunião, tudo. Ele estendeu a mão livre, tocando a dela brevemente, um gesto quente em meio ao frio que a invadia. Não é por sua causa. É pelo sistema podre que ele representa. Você me deu as provas para derrubá-lo e agora acabamos com isso. Confie em mim. Eles saíram da marginal, mergulhando nas ruas estreitas de Itaquera, onde o trânsito rareava e as luzes dos postes tremiam sob a tempestade. O galpão era um esqueleto industrial, relicto de fábricas antigas, cercado por muros grafitados e poças que refletiam os relâmpagos. Victor estacionou a uma quadra de distância, sob a copa de uma árvore torta, e os 2 SUVs de seus seguranças flanquearam o local. 4 homens armados de lanternas e rádios desceram, formando um perímetro silencioso. Victor pegou uma jaqueta impermeável do porta-malas e a entregou a Lívia. Você fica no carro com Ramon, ordenou ele,
checando o coldre discreto sob o casaco. Se der errado, dirija para a delegacia mais próxima. Sem heroísmos. Mas Lívia balançou a cabeça, a determinação endurecendo suas feições. A garota encolhida no beco da Avenida Paulista havia morrido. No lugar surgia uma mulher que enfrentara o conselho e rivais. Não. Minha mãe é minha. Eu entro com você. Pelo menos para falar com ela. Vitor hesitou, mas assentiu, reconhecendo o fogo nos olhos castanhos dela. Fique atrás de mim, então. E nada de impulsos. Eles avançaram sob a chuva, o barro grudando nas solas dos sapatos, o vento uivando como um lamento. O portão enferrujado rangeu ao ser forçado por um dos homens, revelando o interior escuro do galpão. Pilhas de caixas mofadas, o cheiro de óleo velho e umidade impregnando o ar. No fundo, iluminado por uma lâmpada fraca pendurada, Eduardo estava de pé, sujo e desgrenhado, com 2 capangas ao lado. No centro, amarrada a uma cadeira de plástico, Maria tremia, o rosto pálido marcado por um hematoma na bochecha, os cabelos grisalhos grudados de suor e chuva. "Victor!" rosnou Eduardo, erguendo uma pistola enferrujada, a voz trêmula apesar da bravata. Seus olhos castanhos dardejavam, o terno amarrotado, traindo noites sem dormir. "Chegou o rei para salvar a plebeia. Solte os áudios e eu libero a velha. Senão, ela vira estatística nas ruas de São Paulo." Lívia ofegou dando um passo à frente, mas Victor a conteve com o braço. Seus seguranças se espalharam, armas em punho, criando um impasse tenso. A chuva batia no telhado de zinco como tiros, amplificando o eco de cada respiração. "Solte ela, Eduardo", disse Victor, a voz baixa e letal avançando devagar. "Seus aliados te abandonaram. O conselho vota contra você amanhã, com as provas que vazaram. O EP, o armazém, as lavagens, tudo exposto. Fuja para o interior se quiser, mas solte Maria. Isso acaba aqui, sem mais sangue." Eduardo riu, um som forçado e quebrado, mas o tremor em sua mão traía o pavor. Um dos capangas murmurou algo e ele olhou para Maria, que ergueu o queixo apesar do medo, os olhos encontrando os de Lívia. "Filha, vai embora. Não por mim." Mas Lívia não aguentou. "Solta ela, seu covarde!" gritou a voz ecoando no galpão vazio, impulsionada por anos de raiva acumulada. "Você acha que alfas como você me definem? 3 rejeições me libertaram, não me quebraram. Victor me deu voz, e agora a cidade inteira vai saber quem você é de verdade. A polícia já está a caminho. Seus informantes te traíram." Eduardo piscou, o cano da arma baixando ligeiramente. Seus capangas trocaram olhares nervosos, um deles recuando para a saída. O peso das palavras de Lívia, somado às ameaças de Victor, quebrou o equilíbrio. "Malditos!" murmurou Eduardo, jogando a pistola no chão com um clangor metálico. "Peguem suas coisas e sumam." Os capangas fugiram para a chuva, deixando Eduardo sozinho. Victor gesticulou, e um segurança correu para soltar Maria, que se levantou cambaleante, abraçando Lívia com força. "Minha menina, você tá bem? Ele te machucou?" "Não, mãe. E você?" Lívia chorava agora, o alívio misturando-se à exaustão, os corpos molhados colando um ao outro. Victor se aproximou de Eduardo, que se encolhia contra uma pilha de caixas. "Vá embora. O conselho te julga amanhã, mas vivo. Fuja e fique fora de São Paulo. Qualquer volta e eu acabo com você de vez." Eduardo assentiu, derrotado, e saiu mancando para a noite, engolido pela tempestade. Sirenes distantes confirmavam que a polícia chegava, alertada anonimamente. Victor ajudou Maria a entrar no SUV, onde Ramon já ligava o aquecedor. No caminho de volta a Moema, com a chuva diminuindo para uma garoa fina, o silêncio era de Vitória quieta. Maria adormeceu no banco de trás, exausta, enquanto Lívia segurava a mão de Victor. "Acabou?" perguntou ela, a voz suave, olhando para as luzes borradas da cidade que passavam. Ele sorriu pela primeira vez em horas, um gesto genuíno que suavizava suas feições duras. "Acabou para ele. Para nós é o começo. Seu curso na FAP, um emprego real, e sua mãe aqui, segura. Você mudou tudo, Lívia. Não com um beijo impulsivo, mas com coragem."
Ela se inclinou, beijando-o dessa vez, não por desespero, mas por gratidão profunda. Um beijo lento, que selava uma parceria verdadeira. A mansão os recebeu com luzes quentes, e enquanto Maria se instalava em um quarto aconchegante, Lívia e Victor ficaram na varanda, vendo a chuva lavar as ruas de São Paulo. A cidade pulsava abaixo, impiedosa mas bela, e Lívia soube que dali em diante não seria mais rejeitada. Ela era forte, apoiada por quem via seu valor, pronta para criar seu próprio caminho em meio ao caos urbano que tanto amava e temia. A faísca do beijo se tornara uma chama duradoura, iluminando um futuro de crescimento e união.